Tudo bem, Lorena? Bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Como que você está? Tudo bem, Wesley? Como que você está? Bom dia. Como que tá sendo a quarentena aí pra vocês? Tá tudo certo? André, você tá bem? Como é que você tá? Bom dia, Paola. Tudo jóia? Hoje a gente vai ter uma live bem legal com Bruno Graça, do coral Black to Black. E vai ser um tempo muito especial. Deixa eu mandar um convite pra ele aqui. Bom, o Bruno já tá online. Deixa eu mandar um convite. Bom dia, Renan. Tudo bem? Olha, a gente vai ter uma live muito especial com Bruno Graça. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o coral Black to Black, sobre ele, você pode mandar aqui no interrogação. Eu quero aproveitar e pedir que você pegue esse aviãozinho que tá aí embaixo e manda para os seus amigos, para quem gosta de para quem gosta de música, coral, manda aí para os seus amigos para que eles possam participar conosco hoje aqui. Deixa eu ver se o Bruno já entrou. Ainda não. Mandei um convite pra ele, tô aguardando ele entrar aqui. Como é que tem sido as lives aí pra vocês? Tá sendo legal? Ah, manda aqui sugestão de pessoas que vocês gostariam de ver aqui no Insta da PIBBH. Manda sugestões de temas. A gente tá fazendo live aí há, sei lá, quase 2 meses, todos os dias fazendo live. E às vezes a gente já não sabe mais que tema abordar. Suas sugestões aí de temas, de pessoas para que a gente possa convidar e ter um tempo especial aqui também. O Brunão entrando aí. Bom dia, Brunão, tudo bem? Cheguei, bom dia, pastor. Que Que legal. saudade. Feliz de te ver, saudades também, saudades dessa alegria sua, dessa sua generosidade. Muito feliz de ter você aqui conosco, viu? O pastor, o privilégio é meu, cara. Eu tô vendo aí atrás de você, que vista é essa aí, hein, cara? Cara, uma vista bonita, né? Amo essa Muito vista aqui. Aqui é linda. o meu lugar de meditação, um lugar que eu gosto de. Aqui eu venho aqui às vezes no meio da noite, no meio da madrugada, eu oro pela Uau, cidade, oro por Belo Horizonte. Amo esse que coisa lugar aqui. linda. Eu tô no bairro Muito Ouro lindo. Preto aqui, perto da Pampulha. Aí Sim, aqui eu eu conheço esse tô bairro. no ponto alto, aí eu tenho uma vista bonita da cidade daqui. Ah, que coisa linda. Mas eu não sei se é melhor do que estar no hipercentro aí, no meio onde tudo acontece, né? Sim. Nessa movimentação da vida de Belo Horizonte. Eu não sei o que que é melhor. Fica bem fácil aqui, viu? Tem tudo, assim, muito acessível, né? A gente gosta bastante de morar aqui. Brunão, aproveitando que o pessoal tá entrando aí ainda, pessoal, vai compartilhando aí, pega o aviãozinho, manda para todo mundo que você Compartilha aí, conhece, galera. né? Vai ser uma live bem inspiradora, tenho certeza disso. Brunão, se apresenta aí para quem ainda não te conhece, que tá entrando na live. Então, pessoal, meu nome é Bruno Graça, eu sou cariocas, estou morando aqui em Belo Horizonte. Esse ano tá fazendo 10 anos, cara. Uau, Eu tô 10 pensando aqui, tá fazendo anos. 10 anos que eu tô aqui em BH, e uma cidade que eu aprendi a amar, né? E a gente vai recebendo ao longo dos anos os presentes, né? E o pastor Juan foi um dos presentes que a gente recebeu aí, ele e a família dele. Bom, eu sou músico, sou pianista, sou cantor, sou idealizador do coral Black to Black. Espero que todo mundo que esteja aqui na live conheça. Quem não conhece, faz uma visitinha lá. Tem que Inclusive, a conhecer, gente né? inclusive, a gente vai fazer uma live, aproveitando aqui, a gente vai Ah, fazer uma live no YouTube na próxima terça-feira. uau, que É claro legal. que a gente vai estar assim, com a banda e no máximo 6 cantores, né? Porque Sim, o bem reduzido, né? nosso coral configura aglomeração, então não dá, né, para gente fazer uma apresentação assim legal. Então, hoje eu trabalho com música, tenho o estúdio da Voz Cantada, que está meio que fechado, né, fisicamente, mas funcionando na medida do possível online, com essa nossa realidade. Sim. E a gente está aí vivendo o maná diário de Deus nesse tempo, É bem isso, né, Bruno? É um dia de cada vez, né? um dia de cada vez. Então, olha só, o Brunão é carioca, bem casado, abençoado por Deus, né, Bruno? Já vi que a Deima tá Graças a aí, um Deus. grande abraço para Dema já ela. entrou aqui. Ela Deus te entra em todas as abençoe, lives que saudades eu de você faço. também. E o Brunão hoje está à frente, então, da Voz Cantada, que é um estúdio e também cursos, né, Bruno? De vários tipos de São instrumento, vários cursos. canto,
Então fica aí a dica para quem quer se aperfeiçoar. Até o meu pastor de adoração já está nas mãos do Bruno, está sendo cuidado por ele Sim, lá, ótimo né? aluno, inclusive. E além disso, o Brunão tem um coral que eu sou assim, fã número um, apaixonado por esse coral, que é o Black to Black. Se você não conhece, depois pesquisa aí no Instagram, nas redes sociais para você conhecer. No meu Instagram tem bastante coisa deles também. Sou fã, apaixonado pelo coral. E, Brunão, começa a contar aí pra gente um pouquinho do seu testemunho, do que Deus fez na sua vida ao longo dos anos. Como é que você chegou em BH? Como é que foi esse lance da música para você? Conta aí pra gente um pouquinho. Cara, eu vou tentar fazer assim o resumo do resumo, né? Porque são tantos detalhes e assim, a gente se pega. Toda vez que alguém me pede para contar um testemunho, eu vejo assim, meu Deus, estou ficando velho mesmo, eu tenho tanta coisa para contar, Tanta história, né? tanta história para contar, mas eu vou dizer que todas elas eu posso dizer que eu tive vitória. Até, inclusive, nas dificuldades, com as dificuldades, porque as dificuldades elas chegam para treinar a gente para um nível Aham, maior, né, pastor? é isso. Então, ó, o Brick chegou, o pessoal do coral tá chegando aí. Bem-vindo, Legal. pessoal. Ó, quem for do coral e tiver aí, manda um coração pra gente saber. Manda um coraçãozão aí. Então, pastor Juan, na verdade, a minha história com a música, ela começa assim desde muito cedo. Eu me apaixonava quando eu via o pessoal do Ministério de Louvor, os corais da igreja, e naquela época usava órgão, né? No louvor, o pessoal tocava com órgão. Então era o piano, o órgão, o teclado, então era muitos instrumentos. Todos os domingos os corais cantavam na igreja. A Igreja Batista em Arsenal, lá em São Gonçalo, cara. E no Rio Tradicional. há muito esse amor pela música, pelos corais, né? Sim, sim. Eu me lembro que a minha primeira partitura foi o Cantor Cristão. Então, se você me pedir para tocar qualquer música do Cantor Cristão, eu vou conseguir tocar, Olha porque só que legal. o meu manual, era um caderno de estudos, né, para mim, além das músicas lindas que a gente tem ali. Então, eu começo muito cedo, apreciando, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi a fazer desde muito cedo é apreciar, é ouvir, é ver as pessoas tocando, é ouvir. Então, isso me fascinava, e o instrumento que me fascinava era o piano. Então, antes do canto, veio o piano. Uhum. Então, eu me lembro que Que eu é a base, estudei, né? É sim, praticamente é a a base, base. né? A base é um instrumento harmônico que completa tanto o ouvido do cantor, tanto uma banda, você pode fazer o louvor com piano e voz, por exemplo, né? Então, Uhum. é bem completo. Agora, dentro das histórias todas que eu poderia contar aqui, tem uma que me chama muita atenção e que eu considero, assim, um sinal muito forte de Deus, né? Para a minha vida, nessa vida ministerial, nessa vida de músico. E eu me lembro que estudar música sempre foi um investimento caro, né? Nunca foi baratinho estudar música. E eu me lembro que de ter mudado de escola, eu estudava em São Gonçalo e naquela época minha mãe mudou a gente de escola, a gente foi estudar em Niterói. Uhum. Então dava 1 hora mais ou menos de ônibus todos os dias até a escola. E eu me lembro de no primeiro dia na escola, entrando para a escola, eu ouvi o som de um piano, alguém tocando. E eu já conseguia diferenciar se era alguém tocando ou uma gravação, Uhum. porque eram repetições, então tinha alguém tocando realmente. Eu devia ter uns 14 anos por aí. E eu entrei e comecei a perguntar para as pessoas da escola se eles conheciam alguém, se alguém estava tocando ali. Ninguém conseguia me responder. Acho que uns 3 meses depois, eu estava na hora do recreio e eu ouvi novamente esse som. Cara, e eu saí da escola naquele dia e fui atrás do som, porque eu sabia que alguém estava tocando. Parece história de filme, né? É verdade. Mas eu fui. E nessa minha, dessa caça ao som, eu descobri que eu estava estudando um quarteirão do Conservatório de Música de Niterói. Nossa, que legal. Então, só essa ideia de mudar de escola e descobrir que eu estava do lado do Conservatório de Música de Niterói, aquilo ali me acendeu
uma chama, cara, que eu não consigo nem dizer qual era a temperatura, mas era muito alta. E eu comecei a visitar o Conservatório de Música todos os dias. Mas eu nunca entrei na escola. Eu só ficava no quintal, assim, né? No Uhum. pátio, ouvindo o pessoal cantando, ouvindo o som de violino, ouvindo o som de violão, de piano, todos os instrumentos eu ouvia. E as paredes do conservatório eram todas de madeira, então eu encostava meu corpo na parede e aquele som de todo mundo reverberava em mim, cara, era fantástico. Que legal, E mano. eu fiquei fazendo isso por uns 2 anos. Um dia deixaram a porta semi-aberta do conservatório e eu vi. Esse foi exatamente na hora que eu cheguei e entrei. Pela primeira vez eu tinha entrado. Sentei na recepção, como se fosse um aluno esperando uma aula, né? Olha só a minha cara de pau. Mas aquele dia eu não fazia ideia de que a minha vida ia mudar para sempre. Eu sentado ali, de frente para a recepção, que tinha uma grade, no fundo da recepção tinha uma porta escrito diretoria. E, de repente, saiu uma senhora dali, abriu a porta e fez assim para mim. Olha. E aí eu fiquei assim, mas será que ela está me confundindo, né, com alguém? Aham. Enfim, ela fez de novo. E aí eu cheguei na porta da recepção e disse, tem uma moça lá dentro me chamando. E eu me lembro que aquela recepcionista, ela me deu uma bronca, cara. Ela disse, você vem aqui todo dia, a gente te vê. E eu me lembro dela falar assim, a gente não dá esmola, não. Ela falou assim Nossa. para mim. Foi bem. E eu me lembro que eu chorei, eu sou chorando até hoje, né? Se bobear, daqui a pouco eu vou chorar contando essa história. E aí, cara, eu fiquei chorando, falei assim, não, mas tem uma moça ali me chamando. E aí ela foi lá conferir e realmente aquela senhora estava me chamando. E eu entrei, ela teve que abrir a porta, eu entrei. Cara, quando eu entrei, a senhora perguntou assim para mim, você quer aprender música? Eu falei assim, é meu sonho aprender música. E ela fez uma segunda pergunta, você sabe tocar? E eu disse, sei. Aí eu me lembro que eu sabia 4 acordes, que eram os acordes que eu tocava no louvor da igreja. Então era assim, né? Os pezinhos de galinha, que a gente chama, quando a gente não tem a posição certa da mão, a gente usa os pezinhos de galinha. Aí eu toquei os 4 acordes, cara, e ela disse assim pra mim, muito brava, não é assim que toca. Aí me pediu pra levantar, ela sentou e começou a tocar uma música, chama Improviso de Chopin. Depois a galera que quiser pesquisar aí, vale a pena. Cara, ela Humilhou, começou né? a tocar. Humilhou. Não, eu sentado assim do lado dela, e aí eu já estava chorando lá na recepção, né? Eu continuei chorando copiosamente do lado dela e ela tocando, cara, tocando, 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 tocando. E aí, enquanto ela tocava, eu fazia uma oração. Eu me lembro dessa oração. Foi a primeira oração que eu fiz com relação a isso, com relação à música. E eu disse assim, Deus, é isso que eu quero fazer para minha vida inteira. Me ajuda. E você Mal? falando isso, eu me lembrando daquela gravação de DVD que vocês fizeram lá na PIB. E aí eu tô me Sim, lembrando do piano ali no hall de entrada e as pessoas sim, chegando e você tocando e regendo o sim. coral lá de baixo. Aquilo também foi Aquilo foi emocionante. fantástico, né? É. Aquilo foi fantástico. E, pastor, naquele dia, quando ela terminou de tocar, aí eu fazendo essa oração enquanto ela tocava, quando ela terminou de tocar, ela disse assim para mim, assim que toca. Aí eu disse, tudo bem. Aí ela disse assim para mim, você sabe desenhar clave de sol? Eu falei assim, sei. E fui desenhar a clave de sol. Ela veio com uma borracha desse tamanho, apagou a clave de sol, desenhou a dela e disse assim, copia 500 vezes. Nossa. E eu me lembro que nesse dia eu cheguei em casa 9 horas da noite, porque eu estava copiando a clave de sol. Não tinha telefone, eu não tinha como avisar minha mãe que eu ia chegar mais tarde. Ela já tinha até chamado a polícia, Nossa. porque ela tinha acionado, né? Sim, o menino não voltou para casa, não Peguei. sabe o que aconteceu. Exatamente. O que aconteceu? A partir daquele dia, aquela mulher me deu aula 7 anos de graça. Uau, uau. Investiu na sua vida. Ela investiu em mim, cara. Ela me dava aula, Juan, ela me dava aula todos os dias. Eu saía da escola e ia para o conservatório. Quando eu chegava no conservatório, tinha uma quentinha
e 2 paçoquinhas, que é meu doce predileto, né? O pessoal do coral que tá aqui vive levando paçoca para mim nos ensaios. Quer dizer que você gosta, então. Que legal. Gosto. Bom E ela saber. deixava cara, ela deixava 2 paçoquinhas Olha para só. mim Olha o cuidado, né? todos os dias, mesmo se ela não fosse no conservatório. Ela me deu aula 7 anos de graça. E o que aconteceu no final? De 6 em 6 meses a gente tinha uma apresentação, né? Então eu comecei a tocar piano, eu toquei. Chegou num semestre, 7 anos depois, e aí eu tô resumindo 7 anos, porque se eu for contar aqui, eu vou ter que fazer 50 lives pra gente conversar sobre isso. Mas o que eu quero, na verdade, resumir com essa história é o cuidado de Deus, quando Ele tem um propósito, né? Quando Ele diz pra gente, vai. E eu fui, assim, mas fui sem saber no que ia dar, né? Tipo Abraão, né? Vai lá, Uhum. cara, para Por aquela uma terra terra que eu lá, te mostrarei. eu Só vou dá te o primeiro mostrar. passo. É, vai, né? E depois de 7 anos, ela me deu uma música que tinha umas 30 páginas para eu estudar. E eu tinha 6 meses para estudar aquela. Ela disse assim para mim: esse semestre você vai me dar um presente, você vai tocar essa música. Olha. E eu comecei a folhear, cara, e eu já bateu um desespero. Eu disse: meu Deus do céu, tem muita. E eu tinha que tocar de cor, ela não admitia que a gente tocasse lendo a partitura, tinha que tocar de cor. E, cara, eu fui estudando, de repente me veio uma melodia no meu ouvido, que era da própria música. Eu falei assim: eu conheço isso de algum lugar. E naquela época, pastor, a gente não tinha acesso à internet assim. Eu não ouvia gravações de YouTube, de nada. Então não tinha essa referência, né? Então eu comecei a tocar e comecei a falar assim: eu conheço essa melodia de algum lugar. Era exatamente aquela música que ela tinha tocado para mim a primeira vez. Olha só. E eu comecei a estudar. Aí, quando eu me dei conta de que música era, eu falei assim: nossa, eu tenho que estudar muito. E eu estudei. Quando chegou naquele dia da audição, eu estava muito nervoso, né? Porque era um desafio maior que eu tinha tido. E ela estava na primeira fileira, batendo o pé. Quando ela batia o pé, ela estava mostrando para mim qual era o andamento que ela queria que eu tocasse. Olha só. E aquilo me deixava mais nervoso ainda, né? Eu disse: eu não vou conseguir tocar nesse andamento. Mas eu tinha que tocar. Eu me lembro que eu sentei, quando me chamaram, né? O pessoal aplaude, aí você senta no piano. Quando me chamaram, eu fiquei uns 5 minutos sentado até começar, para eu concentrar e conseguir tocar. E eu toquei aquele dia. Quando chegou no final da audição, ela me levou para um cantinho e disse assim para mim: agora desaparece da minha vida. E aí, Nossa. o chorão aqui, né? Começou a chorar mais uma vez. Eu disse: meu Deus, mas o que eu vou fazer? E na hora eu não entendi muito bem, mas ela queria que eu voasse, né? Ela me Uhum. ajudou até um certo ponto. Ela foi uma E ela disse: plataforma na sua vida, né, cara? Ela te preparou e te enviou no momento certo. exatamente, ela me preparou durante aquele tempo todo para me enviar. E no ano seguinte, eu estava muito, muito triste porque eu sentia muita falta, né? Afinal de contas, eu ia lá todos os dias. Ela me levava para tocar nas festas de aniversário da família dela. Quando ela fazia aniversário, ela levava os outros alunos. Foi uma Ela sempre mãezona, né? uma mãezona, cara, uma mãezona. E, e eu me lembro que no ano seguinte eu fiz um teste para o Vila Lobos, que é uma outra escola de música que tem no Rio de Janeiro, e passei, cara, e podia estudar 3 anos, sem pagar nada também. E aí eu estudei mais 3 anos e depois fui para a universidade. Eu me lembro que ela disse: você só volta aqui quando você estiver com a sua carreira estabilizada. Uhum. E eu falei assim: ixi, então vai demorar, né? E eu me lembro que eu passei para o Vila Lobos, estudei mais 3 anos de piano. Depois fui para o UFRJ, que foi assim, outro desafio, porque as pessoas que estavam lá, que faziam prova, começaram a estudar desde 3 anos de idade, né? E eu comecei com 14. Para quem quer ser um concertista, é relativamente tarde, né? O início do Uhum. estudo. Mas, cara, quando você sabe, quando você confia em Deus, quando você entende que Deus tem um propósito para você na Terra, não tem idade, não tem É tempo, isso.
Não tem nada, basta você estar vivo. É Essa claro, ação é um grande exemplo disso. No seu último minuto sim, de vida, quando a ficha dele cai, ele foi mais usado por Deus ali do que na vida toda. Então, exatamente, exatamente. Então, assim, não está muito relacionado ao que você faz, né? Não está tão relacionado ao que você faz, está relacionado ao que Deus quer que é você isso. seja. Uhum. Então, eu comecei a entender isso, cara. E eu entrei para a universidade depois de três tentativas, porque era muito difícil entrar. E eu entrei, enfim, e aí eu já vou dar um salto, assim, porque aí eu já estava aqui em BH, só para dar continuidade a essa história que eu comecei. Eu vim para BH em 2010, né? Em 2010, e me lembro de uma das férias, eu voltar ao Rio e voltar ao conservatório, né? E fui lá visitar. O nome dela é Dona Ruth. E fui lá e perguntei, Dona Ruth, como é que a senhora tá? A senhora tá bem? Vim aqui te visitar e tal, a gente conversou. E a resposta dela foi assim, eu tô aqui preparando novos Brunos. Olha só que legal. Cara, quando ela me deu essa resposta, foi assim, um tapa na cara, foi tipo assim, ela entendeu o que que ela estava fazendo aqui, sabe? Entendi. Dona Ruth morreu em 2015. Antes de morrer, ela morreu com 99 anos, se não me falha Uau. a memória. E ela deixou um livro escrito e deixou o Conservatório de Música tá lá, né? E ela gravou um CD também de músicas clássicas, né? Então, cara, para você ver o cuidado que Deus tem, assim, ele cuida dos mínimos detalhes. E quando diz respeito ao nosso futuro, aí mesmo que ele capricha, né? Então Ela me essa é a lembrou a história. André agora, que entra no meio da multidão, pega um menino e apresenta esse menino ali. Olha, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Ela foi lá, Sim, capturou você no meio de uma multidão de pessoas e pegou o pouquinho que você sabia e daquilo, isso sim. se multiplicou. E olha o que Deus está fazendo hoje, né? Não, e essa multiplicação que você está falando é uma loucura, porque ela fez isso com uma pessoa para que eu pudesse também replicar, porque É depois ela isso. me perguntou, ela me confrontou, ela disse assim, e você? O que que você está fazendo? Porque ela disse para mim, eu estou aqui preparando novos Brunos, e você? Né? Foi a pergunta dela. É Então é isso. assim, né? Sempre me vem essa pergunta: o que, é que eu estou fazendo? Né? Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, o que Ele quer que realmente eu faça. Então foi fantástico essa história. Foi muito difícil, mas é muito lindo, porque tinha dificuldade, mas não era só a dificuldade que tinha. Normalmente a gente foca muito só na dificuldade, né, cara? Uhum. Eu converso muito aqui com minha esposa em casa que eu falo, ó, se tá difícil é porque vem um nível muito doido aí na É. frente. Então, O vambora. interessante é que no Salmo 23, as ovelhas elas não vão para o vale da sombra da morte porque elas se perdem. É o pastor Exato. que leva elas pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque naquele tempo ali na Palestina, acabava a pastagem e ele tinha que levar para uma nova pastagem, uma pastagem melhor. E no caminho de uma montanha para outra existe um vale. E eles tinham que atravessar o vale para alcançar um novo pico, né? Então, o vale na nossa vida é isso, é o caminho, é uma preparação para um novo momento de alta. E a gente não deve temer, porque o próprio nome já diz, é o vale da sombra, e sombra é diferente de substância, né? A sombra de um cão não morde, o cão morde. Então, a sombra da morte só pode nos assustar, não pode fazer nada, o pastor está Sim. conosco. Então, Cara, esse isso é vale que lindo. todos nós estamos passando nesse momento está nos preparando para um momento muito melhor lá na frente e que eu creio de avivamento. Por quê? Porque esse vento de pandemia nos levou para as casas, levou a igreja para as casas, então a gente está vendo uma transformação das famílias e cidade é a consequência do que se vive no lar. Então eu creio que a gente está para viver um momento espetacular, um momento maravilhoso em breve, e esse momento é um momento de preparação. Verdade, Juan. E assim, cara, isso que você está falando, um sinal claro do que você acabou de dizer é que você percebe que a terra cheira a morte. Porque Uhum. estão muitas pessoas morrendo. Mas se você olha para esse céu que está aí atrás de você, cara, tem uma proclamação nele, É sabe? isso. Tem uma glória nele dizendo, olha só esse tempo que está por vir, né? Acredita, tem esperança. Então, hoje eu acordei, olhei aqui para esse céu e Deus me trouxe isso, esperança, cara.
vai, vamos lá. A próxima etapa está chegando e você precisa estar preparado. É isso. Brunão, acho que travou seu vídeo aqui. Tá me ouvindo? Eu Alô, acho que som, Bruno? voltou, O pessoal voltou, tá ouvindo. Ah, voltou, Bruno. É isso. Cara, às voltou. vezes a gente tá dentro de uma nuvem e a gente não consegue enxergar o que tá do lado de fora dela, né? E do lado de fora tem um Sim, céu maravilhoso azul. E a nossa cidade precisa de pessoas como você para dizer: olha, lá fora tem um céu azul, calma, essa nuvem vai passar e a gente logo, logo vai estar experimentando de um céu azulado, de um sol sim, maravilhoso. sim. E Juan, dentro disso que você está falando, né, que você falou anteriormente, eu estava fazendo uma live com uma cantora aqui no meu perfil, e ela disse assim, Brunão, não é hora da gente parar, é hora da gente se preparar. É isso. E aí, e ela ainda disse assim, se preparar para quê? Ela disse para o novo, para a terra prometida. Você não sabe onde é que você vai pisar agora, qual é o novo nível. Então você tem que estar Uhum. pronto, você não pode estar parado. Se você É, estiver parado, você vai estar anos-luz é, atrás, você não vai conseguir entender, discernir o novo tempo. é isso. Então, discernir as estações e os tempos é muito importante dentro disso que a gente está vivendo. É isso. E quando Abraão chega na Terra Prometida, ele chega lá, ela não é tudo aquilo. Quando ele entra na Terra, ele nem tem posses lá, né? Quando Sara morre, que ele vai comprar. Ou seja, o que a Terra seria estava dentro de Abraão. Esse é um tempo que Exato. Deus está cultivando dentro da gente o que a Terra será, o que a cidade será. E é tempo de cultivar, é como Deus chamando Abraão para ver as estrelas do céu. Esse é o momento de ver as estrelas do céu, porque logo, logo vai chegar o momento de tirar tudo isso e transformar isso numa verdade, numa realidade. Sim, cara, que coisa maravilhosa, né? É a visão, é a nossa visão que vai mudar, né? A É, nossa visão que vai ser transformada. A rua que eu moro aqui vai continuar a mesma, né? Mas a minha visão com relação a ela é que vai ser transformada. Isso é lindo. Bruno, e por que que você veio para Belo Horizonte? Cara, eu tava. E aí você ouviu eu falando, vocês que estão aqui ouviram eu falando sobre o meu sonho, né? Que era de estudar música e fazer tudo mais. Cara, eu tava numa igreja que eu tava muito feliz. Eu tava morando no Rio, eu tava bem, eu tava trabalhando com música já. Eu tava na universidade que eu queria estar, que era a UFRJ. E de repente, cara, é como se eu sentisse uma insatisfação muito grande em tudo que eu estava fazendo, mas eu achei muito estranho porque eu estava dentro do que eu queria. Eu estava dentro do que eu queria. Mas Deus tinha outras coisas, outros planos, né? Aham. E é muito importante falar sobre planos, porque se a gente faz planos e tira Deus, vira um problema. Uhum. E às vezes o nosso sonho, ele fica maior do que todo mundo, né? Até maior que Deus. Então eu percebi que que eu entrei numa fase meio que assim, eu estava tão feliz e alegre no meu sonho, fazendo tudo o que eu queria, que eu esqueci um pouco do que Deus estava querendo, sabe? Apesar dele nunca ter saído e ter me ajudado a entrar nisso tudo, me deu essas aulas, me deu a professora, me deu a faculdade, porque tudo que eu estava tendo, tudo que a gente tem, se não tiver Deus, a gente não tem absolutamente nada, né? É isso. Não tem sentido em Deus nada. transforma desertos em oásis, mas sem Deus, oásis viram desertos. Exato. E aí, pastor, eu comecei a sentir essa insatisfação e eu não sabia o que era. E, cara, eu conheci o CTMDT, que é o Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono. E na hora que eu conheci, na hora que eu vi, que eu entrei no site, me ardeu assim o coração de ser para lá que você vai. Foi assim que eu senti, é para lá que você vai. Uhum. E eu não sabia como que ia acontecer, eu só sei que depois que eu entendi que era para cá que eu viria, em 6 meses eu já estava aqui. Uau. Então eu me lembro de ter trancado a faculdade, de ter colocado pessoas para me substituir nos trabalhos que eu fazia, de treinar as pessoas, e de repente eu já estava aqui com uma mochila, uma mala e um teclado, e fazendo um seminário, estudando lá no seminário do CTMDT, e a minha ideia era estudar e voltar para o Rio, né? E aí Foi assim que eu eram os fiquei meus 10 planos. anos em São Paulo também. Eu fui para lá estudar e voltar para BH e acabei ficando quase 10 anos lá. Então a gente tem história parecida aí, hein? Cara, então eu cheguei aqui e a ideia era estudar e voltar para o Rio de Janeiro.
o seminário durava 2 anos, e eu tô aqui há 10 anos. E assim, os planos de Deus são maiores, né, É que os isso. nossos. Então tudo foi acontecendo, tudo foi desenrolando para eu ficar aqui. Eu fui entendendo que era para eu ficar aqui, e não tem coisa melhor e princípio melhor que a gente possa trazer para a nossa existência, que é a obediência, né? Uhum, O discernimento do tempo e da estação e a obediência a Deus dentro dessa estação. uhum. Então, eu entendi que era para eu estar aqui e eu não imaginava, cara, o que Deus ia fazer. E, sinceramente, eu sei que tem muita coisa aí pela frente, eu não imagino ainda. Mas Os como é sonhos de Deus infinitamente mais, sempre são maiores que os nossos, né? A gente sempre. acha que sonha grande, vem Deus e nos surpreende. Abraão só queria ter um filho, Deus queria que ele fosse pai de uma nação. Então, Exato. Noé só queria salvar a família dele, Deus queria salvar a humanidade a partir da família dele. O Bruno Sim, só queria vir para Belo Horizonte estudar. E os sonhos de Deus são maiores, infinitamente maiores. É isso, Bruno. Deus tem muito para fazer e a nossa. nós só cabe a obediência. Só Deus, eis-me Sim, aqui. Vamos lá. sim. Exatamente. Obedecer, cara. Obedecer, obedecer, obedecer e obedecer. Sabe? E sempre assim, Juan, quando eu acordo, eu pergunto para Deus: Deus, o que que o Senhor quer que eu faça hoje? Como que o Senhor quer que eu, o que que o Senhor quer que eu faça? Me fala, me mostra. E aí eu dei um pulo na rua hoje mais cedo, né? Que eu precisei ir ao banco resolver umas coisas. E aí ele vai falando pra gente tudo que ele quer que a gente faça, porque é no dia a dia, né? Ele tá com a gente É. 24 horas por dia. Então ele vai falando pra gente o que a gente tem que fazer. E eu fui perguntando para Deus o que que eu tinha que fazer. Ele disse: você tem que ficar aqui, você tem que fazer essa obra. E de repente veio Black to Black, né? Que a gente E pode aí falar já um pouquinho aproveita, mais. deixa e conta pra gente essa história maravilhosa do início do Black, né? O Black to Black é assim. Eu vou dizer, eu costumo falar para o coral que não era um sonho meu, Uhum. é um sonho de Deus. Esse coral é um sonho de Deus. Então esse projeto ele existe independente do Bruno, né? Porque a gente tem essa coisa de atrelar o que é de Deus a uma pessoa, né? É claro que a gente entende que a gente tem uma liderança, né? A pessoa que idealizou, mas realmente quem fundou esse coral foi Deus. Eu estava num momento aqui em Belo Horizonte muito difícil, foi um momento de depressão mesmo, né? Eu não acreditava nessa história de depressão e quando bateu a minha porta, eu entendi. E foi importante eu entender porque depois tantas outras pessoas com depressão vieram conversar comigo e a gente, nada melhor do que quando a gente Uhum. vive para conseguir ajudar também. É Então eu me verdade. lembro que eu estava vivendo um momento muito difícil emocionalmente e eu me lembro que eu estava assim, estava no auge, cara, que eu fiquei 3 meses sem sair de casa. E eu me lembro que teve um dia bom, eu estava tomando remédio controlado nessa época, foi a primeira vez que eu tomei remédio controlado, foi um momento muito difícil, e eu me lembro de ouvir uma voz. Aí eu falei assim, pronto, né? Tô tomando remédio controlado, tô ouvindo vozes, tá doido. Enlouqueci Você é completamente. internado daqui a pouquinho. Enlouqueci. Mas não, cara, eu ouvi nitidamente uma voz, desce. E eu coloquei uma roupa, desci, morava no 16º andar, desci, e a voz dizia assim, olha as pessoas. E eu comecei a olhar as pessoas na rua. Agora volta para casa. E eu subi. Abre o computador. Eu abri o computador, entrei no Facebook, selecionei 15 pessoas para a gente fazer um ensaio de uma música, aleatoriamente. Isso foi muito aleatório. Eu não faria isso assim, Uhum. por mim mesmo, né? Então, aleatoriamente, selecionei 15 pessoas, que eu tenho certeza que as 15 pessoas ele já tinha no plano dele, né? O pai já tinha. E marquei o ensaio, todo mundo disse sim na mesma hora. Tipo, não teve ninguém daquela lista que disse eu não posso, eu não. Não, todo mundo disse sim. Nós fizemos o ensaio, cantamos em um evento na Fábrica de Artes na época, 2016. E eu falei assim, tá bom, galera, é isso. Então a gente se reuniu, cantamos essa música, acabou. Eles disseram, não, vamos ensaiar na próxima semana. E cada um traz um amigo. Aí cada um levou um amigo na outra semana
todo mundo levou mais um amigo. Quando eu vi, o coral tinha 50 pessoas. Eu falei assim, epa, peraí, Nossa. que a gente tem que agora organizar esse negócio aqui para ver se a gente... Senão eu Uhum. vou perder o controle. E, cara, e foi crescendo, de repente tinha 50, 60, 70, 80, 90, 100 vozes. E aquilo foi me tirando daquele lugar onde eu estava, daquela depressão toda, aquele monte de gente, era muito carinho, muito amor, muita humanidade, e a gente conversava muito, e eu ouvia as histórias, né? Eu pensava que eu estava vivendo uma situação difícil, mas quando você ouve a história do outro, você fala assim, nossa, você está no céu e não sabe, né? Então, assim, eu fui ouvindo aquelas histórias e a gente foi conversando e a gente foi cantando, e eu me lembro que a presença de Deus era muito forte nos ensaios, era muito presente, a gente não queria sair daqueles ensaios, tanto eu quanto as pessoas do coral. Quando eu vi, tinha 150 vozes, e, cara, hoje nós somos mais de 200 vozes, e foi Uau. simplesmente acontecendo o coral, sem eu não planejei. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma gestão no coral, né, Uhum. que está organizando o coral. Porque, assim, não começou de uma forma assim que eu planejei o Uhum. coral, né? Não, vamos ter um coral de 200 vozes. Não, eu nunca planejei isso. Isso é ideia de Deus totalmente. E eu entendi que Deus quer salvar todas essas pessoas, né? Deus quer trazer para perto dele todas essas pessoas. Os artistas de Belo Horizonte, as pessoas que estavam desigrejadas, as pessoas que estavam sofrendo com alguma coisa, pensando que Deus se esqueceu dela, sabe? E a gente tem muitas pessoas que já passaram pelo coral. Olha aqui, tem alguém escrevendo. O coral foi um Na instrumento de Deus Carolina. para curar. É, Ô, Bruno, eu quero até então, aproveitar e te perguntar algo sobre isso. O coral hoje, ele é como se fosse um grande projeto de restauração de vidas a partir da música, né? Eu sim. vejo muitos jovens sendo resgatados, atraídos para Deus novamente a partir da música. Como é que é isso no coral? É exatamente isso que acontece. A música, eu entendi que ao longo do tempo, que a música ela é realmente uma isca, né? Ela é uma isca de Deus para atrair a gente, né? Ele sabe como atrair a gente. Então, quando a gente chegou cantando música black, com coral mais contemporâneo, com coral dançante, com banda. E aí, cara, as pessoas se atraem. Então, muitas pessoas que estavam assistindo o coral, é engraçado porque quando eu posto um vídeo, alguém diz assim, alguém do próprio coral diz assim, nossa, foi aí nesse concerto que eu conheci o coral. Quer dizer, ele estava assistindo e de repente ele fazia parte. Então ele foi atraído naquele dia, né? E eu acredito que a música foi só uma isca para Uhum. trazer ele para perto de Deus, para trazer ele para o que Deus está querendo. E Deus fala muito com a gente lá, sabe? Muito. A gente está assim, cada dia mais organizando mais o coral, trazendo momentos em que a gente consiga conversar com todas as pessoas. Muitas pessoas têm os seus pastores, né? Muitas pessoas têm as suas igrejas, então é muito bacana porque a gente tem alguns pastores que também acompanham algumas pessoas do coral. Eu acompanho muitas pessoas do coral, né? Porque muitas pessoas precisam realmente desse acompanhamento de perto. Tem gente que está muito magoado com com pessoas e precisa liberar perdão. E, cara, todos os ensaios, no final, a gente faz uma oração muito específica, e eu peço para Deus tocar mesmo em cada um e que Ele revele tudo que está lá dentro, que Ele nem pensa mais, porque tem emoções que a gente não quer nem ter Uhum. contato mais, né? Uhum. Porque nos fere, nos traz emoções ruins, mas esse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, né? Deus tem falado muito comigo. Começa a entrar em contato com as coisas que você precisa resolver e que não foram resolvidas, porque na próxima etapa você tem que estar É livre disso. isso. É E como isso. que você entra para uma etapa nova pensando nas coisas velhas? Não tem como, né? Então, assim, dentro do coral a gente está tentando fazer essa organização. Não é fácil porque há muita gente, mas a gente tem muita gente com o coração assim aberto, para ouvir o que Deus quer, para fazer o que Deus tem e discernindo também o que está acontecendo. Ô, Bruno, tem uma pergunta aqui. Na verdade, tem várias, não vai dar para responder todas. Mas Sim, essa pergunta aqui, eu gostei muito. Tem muito a ver com o que eu sonho, tem muito a ver com a minha visão, e eu queria te ouvir em relação a isso.
Como é que você vê o impacto do coral na transformação da cidade? Cara, isso é uma coisa muito doida, porque o coral Black to Black, ele realmente foi acolhido por você e pela PIB, né? Pela primeira igreja batista aqui em Belo E Horizonte. foi muito sobrenatural também. Eu te Foi, conheci cara. e a A gente gente já se não se abraçou. conhecia. Eu me lembro que já na primeira reunião, na primeira conversa que eu tive contigo, ali, eu falei assim, pastor, é o seguinte, a gente pode ensaiar aqui? E eu me lembro do Senhor falar assim, prontamente, né? Então, assim, isso foi muito importante, porque eu já queria muito que a gente pudesse ter um lugar no centro da cidade, porque eu gosto da cidade, né? Eu moro Uhum. exatamente no centro da cidade porque eu gosto de, de abrir a janela e ver gente, e se precisar descer lá e bater um papo, eu sou muito assim, né? Às vezes eu tô aqui na janela, eu tô conversando com alguém, já lá da rua, e daí uma fica perguntando para mim, minha esposa, né? Com quem você tá falando, amor? Doido, né? Você nem conhece a pessoa. Então, a gente está aqui no centro, na PIB, o coral está no centro, é muito especial e profético. O momento que que eu sou mais cheio e entendo o propósito de Deus para o coral é quando a gente canta na rua. Não é quando a gente canta num concerto, não é quando a gente canta numa igreja. É bênção esses lugares, né? É muito bom também. Mas quando nós estamos na rua, quando E nós aqui eu me estamos na lembro rua, de vocês cantando junto com algumas pessoas do nosso, na escadaria da PIB, na Páscoa do ano passado. E a gente cantando ali. E, cara, aquilo tem uma repercussão tão grande na cidade. Não só em Belo Horizonte, mas aquilo repercutiu fora. Eu recebi tanto, mas tanta mensagem de gente que viu aquilo. E eu acho que tem tudo a sim, ver com isso. Eu acho que a música ela é muito profética, né? Todo ano no sim, carnaval, a música que é eleita como a música do carnaval, ela traz uma mensagem profética para a nação. E naquele ano a gente vai ver, se é uma música que fala muito sobre drogas, a gente vai ver um crescimento das drogas. Se é uma música que fala muito sobre sexualidade, porque a música tem algo profético. E quando a gente canta para a cidade, é como se a gente estivesse profetizando algo sobre a cidade. sim. E é exatamente isso. E é quando a gente foi cantar na Praça 7, por exemplo, eu me lembro que nós fomos em 90 pessoas cantar na Praça 7, assim, do nada. A gente montava acampamento nos lugares, assim, a gente saía da Praça 7 ia para outra praça, a gente foi cantando, cara, mas aqui, um tanto de gente que parava e olhava e começava a chorar, e a gente perguntava por que você está chorando, eu não sei por que eu estou chorando, mas é muito especial ter vocês aqui, é muito especial ouvir essa música, aquilo era uma isca, cara, a gente teve várias pessoas do coral que conheceu a gente na rua, a gente cantando na rua, sabe? E ontem mesmo a gente estava comprando pão aqui numa padaria e a, a moça do caixa perguntou assim, vocês são do coral, né? Então, assim, as pessoas conhecem a gente, né? Elas ficam... E a referência que a gente acaba sendo para essas pessoas, de uma forma simples, mas que é tão impactante, né? E Pastor Juan, é aquilo, né? Se a gente alcança uma pessoa, se a gente Já consegue valeu. conversar com uma pessoa, já valeu, né? Eu sei que o impacto, por exemplo, Coral Black to Black hoje, as pessoas de todos os estados que eu conheço, sempre alguém que eu conheço de todos os estados sempre comenta, sempre tá chamando a gente para ir. A gente tinha viagem marcada agora para o Rio, a gente não conseguiu ir, mas talvez em junho a gente esteja no Rio e tem outros estados chamando a gente. O pessoal quer, muita gente me pergunta, mas como que você começou? Qual é a fórmula, né? E A eu fórmula não é a tenho uma fórmula. obediência, né, cara? Exato. Mas como que você conseguiu? Como que você consegue administrar? A resposta é assim, eu não consigo. Quem administra é Deus, cara. Ele que faz tudo, ele que move as pessoas, ele que leva as pessoas. Quando eu chego segunda-feira e vejo aquele templo cheio, cara, de gente do coral, eu falo,
Cara, só Deus que pode trazer essas Ô, pessoas Bruno, e aqui. aproveitando isso, qual que é a importância de uma comunidade na sua vida, de uma igreja, tanto na sua vida quanto para o coral? Porque a gente vive um tempo de desvalorização da igreja, um tempo muito dos Sim. desigrejados, né? Qual a importância da comunidade, da igreja local na sua vida, no coral? Cara, a importância da comunidade, tanto do coral estar ensaiando dentro de uma comunidade e nós estarmos, ser membros, né, de uma comunidade, é muito importante porque a gente precisa, primeiro, desse convívio saudável e sadio, né? Pelo menos a gente não é perfeito, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue. E também, cara, os confrontos, sabe? A palavra de Deus, ela confronta a gente. Uhum. Ela confronta a gente o tempo inteiro. E a gente precisa disso, sabe? Eu cheguei num ponto de falar para Deus mesmo, olha, não tenho o que eu quero, tenho o que o Senhor quer, É isso. tenho o que o Senhor quer e o que o Senhor sabe que eu preciso, sabe? Então eu acho que tem muita gente que não quer estar numa igreja, pastor, porque ele também não quer ser confrontado, ele quer fazer o que ele quer, Uhum. né? E a gente já sabe, a gente está careca, no caso eu não estou careca não, mas Eu tô quase. a gente está careca de saber que as nossas escolhas por nós mesmos, todas são erradas. Todas, cara. Se a gente tira Deus, se a gente tira essa comunidade que Deus criou para a gente estar, para a gente estar junto, se ajudando e se perdoando, porque quando a gente está junto, a gente se fere, né? Uhum. A gente se fere, É mas a o gente ferro também se afiando o perdoa. ferro, né? A gente se perdoa também. Então, assim, esse crescimento como ser humano, como pessoa, isso vai forjando a gente para o planejamento do que Deus tem para nós. Uhum. Né? Então, se a gente se afasta disso, a gente fica longe do que É. Deus quer para nossa E a vida. gente vê Jacó, né, cara, sendo ferido por Deus nos seus relacionamentos ali. Tudo que ele faz, ele recebe e ele vai sendo lixado mesmo para que se torne Israel, para que a promessa se cumpra. Então, é muito importante. Abraão foi forjado no deserto. Esse processo é muito importante. Eu sempre digo, crescer dói, mas não Sim, crescer dói muito mais. Então, é preferível a muito mais. dor do crescimento do que a dor de estar estagnado, né? Certeza, cara, certeza. E eu sempre falo também lá no coral, né? Porque nós temos, assim, muitas pessoas, né? E algumas pessoas olham é, os problemas dos outros, a gente fica, nossa, mas é um absurdo e tal. Eu sempre digo, olha, não fala do problema do outro assim, aleatoriamente, sabe? Senta para conversar. O Uhum, diálogo, né? Você sempre fala isso sobre o diálogo, né, pastor? uhum. O diálogo é algo que é libertador. Quando você Sim, senta, você ouve as histórias. Então, uma coisa que eu tenho ensinado lá no coro é que a gente consiga ouvir a história do outro. Não para justificar um pecado ou um problema, mas para ajudar ele a sair daquele lugar. uhum. Né? A gente ajuda quando a gente entende o que está acontecendo naquela história. E a gente consegue efetivamente ajudar. É verdade. Bruno, que Sim, demais, cara. Muito legal ver tudo que Deus está fazendo. Eu acho que fica um amém. aprendizado pra gente, porque muitos pensam que obedecer a Deus é viver uma vida romântica, que não vai ter luta, que não vai ter dificuldade. E não, o Sim, fato de você obedecer a Deus não exclui as lutas e as dificuldades, né? Do tempo que Deus prometeu para Abraão, até ele entrar na terra, até o nascimento de Isaac, ele passou por muitas lutas, muitas dificuldades. José, ele teve o sonho do governo muito jovem, mas só com 30 anos que ele assume como governador do Egito. Davi é ungido como rei muito menino e com 30 anos, ele passa mais de 15 anos da sua vida fugindo de Saul, se escondendo em cavernas, né? Então, do tempo do anúncio de Deus para as nossas vidas até o cumprimento, há uma jornada de fé que ela vai ser sim, cumprida no deserto para que o nosso caráter seja forjado. Então, é importante que você que está nos ouvindo entenda isso. Não é porque você está passando lutas e dificuldades que tudo está perdido. Pelo contrário, a caminhada com Deus envolve lutas e dificuldades para nos fazer crescer na fé, para nos fazer ser uma pessoa melhor. Então, quem olha para o Bruno hoje pensa assim: nossa, tudo foi fácil, né, Bruno? Quem vê o Bruno hoje imagina. não consegue imaginar o tanto de cicatrizes que você carrega
no seu corpo. Então, é importante, olha, a sua luta hoje não exclui o projeto de Deus para sua vida. Permaneça em obediência. Essa é a única coisa que Deus pede de você. Ele não pede sua capacidade, ele não pede seu dinheiro, ele só está pedindo para você hoje a sua obediência. Exatamente, cara. E isso que você está falando é muito especial, porque você quer saber mesmo quem são as pessoas é quando a gente está enfrentando um momento difícil como esse, né? O nosso comportamento no momento difícil como o momento que nós estamos vivendo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos com uma ação que chama Cesta na Sexta. Toda sexta-feira a gente entrega cestas básicas para as famílias que estão precisando. Então, você que está aí assistindo a gente aqui e quiser participar dessa ação, pode chamar a gente aí no direct, a gente conversa e eu explico direitinho sobre o que está acontecendo. Mas, assim, é uma forma que a gente tem de levar o amor de Deus para essas pessoas, né, de alguma forma. Quando a gente chega nas casas, cara, com uma cesta básica, não é a cesta básica, né? A gente foi lá, a gente foi levar uma oração, não dá para dar um abraço, porque dá vontade de dar um abraço bem forte, mas a gente pode olhar nos olhos e falar assim, Deus não se esqueceu de você, cara. Ele cuida de você mesmo diante dessa pandemia, diante desse isolamento, diante de qualquer situação aí que você tenha. E uma coisa, pastor, que eu tenho pensado muito, né? Essa pandemia veio, junto dela, veio a revelação das outras pandemias que tinham na nossa casa, na nossa família. Então é hora disso tudo, a gente começar a ter contato com isso tudo novamente. Ontem eu estava conversando com um aluno meu, que é médico, ele disse, tem 20 anos que eu não falo com meu irmão. Eu falei assim, então chegou a hora de você ligar para ele. Por que você não fala com ele? E ele começou a me dizer ali da dificuldade, dos conflitos que eles tiveram. E eu disse, então acho que chegou a hora. Porque a gente chega num momento desse, a gente fala, quem somos nós? A gente nem lembra, a gente está diante de um vírus que a gente nem vê e que trancou a gente dentro de casa. E para que trancou? Tem um objetivo. Então, discernir esse tempo é muito importante, sabe? É muito importante. E essa coisa do ser igreja, né? É muito... A gente entende que Deus levou a gente para casa para a gente ser pastor da nossa casa, né? É algo que nunca deveria ter deixado de acontecer, de ter culto nas casas, de ter pastoreio, discipulado. Sim. E de ter um tempo com Deus, de abrir a palavra, de entender, cara. Eu sou fissurado em Provérbios, porque eu acho que Provérbios ele dá pra gente todas as diretrizes aí do que a gente tem que fazer, né? Inclusive, aquilo está fazendo uma santa propaganda aí da série de mensagens nossa, chama de Volta para Casa. Então, a gente está estudando todas as famílias da Bíblia e como eles resolveram os seus conflitos, como eles... então, o padrão de Deus para a família em Adão, antes da queda. Depois nós estudamos o recomeço das famílias em Noé. Agora a gente vai falar sobre Abraão e Sara preparando o casamento para Isaac. Então, ele passando de uma geração para outra. Então, a gente está estudando esse De Volta para Casa e fica propaganda aí. Se alguém tiver interesse e quiser, tá no YouTube coisa da igreja linda, aí. Cara. Tá aí, né? youtube.com/pibBH. É, isso aí. Olha, eu vou assistir. Fica tudo lá, né? Fica tudo lá. Muito top. Muito legal. Coisa linda isso. E a gente está focando muito nisso, Bruno, na família, porque a gente entende que não vai acontecer avivamento se as famílias não tiverem um encontro com Deus. Deus só criou duas instituições na humanidade. Ele criou a família biológica e ele criou a família espiritual. Em Jesus Cristo, as duas famílias se unem, formando a família de Deus. Então, esse processo, o diabo pensa que ele fechou as igrejas, mas na verdade ele espalhou as igrejas. Porque a gente está vivendo o tempo da igreja primitiva, onde a igreja acontecia nos lares, e nenhuma perseguição na história da igreja nunca diminuiu a força e o poder de uma igreja. Sempre aumentou. Sempre depois da perseguição, a igreja veio com força total. E é justamente isso que vai acontecer. Inclusive, eu quero deixar uma palavra para você que está assistindo. Se você está sem uma igreja, olha, igreja é lugar de gente imperfeita. Igreja é lugar de família. Olha a quarentena de Noé, Bruno. A quarentena de Noé durou mais de um ano dentro de uma arca, sem internet, sem redes sociais, só com a família e os animais. E lá dentro da arca tinha arara,
que não parava de gritar, tinha animal que dormia de dia e à noite fazia as coisas dele, tinha o inverso, imagina a confusão. E Noé teve que gerenciar tudo isso, né? Então, esse tempo de quarentena é um tempo que você falou, Deus soprou para que as coisas voltassem ao lugar certo, para que a gente assumisse dentro da família essa postura de igreja. Então, sim, se você não faz parte de uma igreja, você saiu por ela porque você se machucou, volta para ela. É melhor ter um monte de animal lá, cheio de falha de caráter, a cobra, a arara, o leão, dentro da arca, do que fora da arca. Né? Deus fechou a porta da arca por fora, para que os animais não saíssem. Porque é melhor eles lá, né, se ferindo, se machucando do que fora. É melhor você dentro da sua família do que fora dela. Dentro da família, a salvação para você, a oportunidade para você. Fora, você está perdido. Então, volta para sua igreja, seja qual for sua comunidade, volta para lá, sabe por quê? Jesus não vai vir me buscar. Jesus não vai vir buscar o Bruno. Jesus vai voltar para buscar a igreja, a noiva dele. E eu e você só vamos porque a gente faz parte de uma comunidade local. Então, sim, todos nós somos família, a família de Deus, e todos nós temos um objetivo, formar uma família para Deus. Então, aproveita esse tempo aí na sua casa para pastorear, para discipular, para abençoar, para ser uma bênção dentro da sua casa. Brunão. E pastor, sozinho, eu sempre gosto dessa frase, né? Sozinho, a gente chega mais rápido, né? Mas juntos, a gente chega mais longe. Bruno, eu tenho uma experiência, não sei se vai dar tempo por causa aqui do tempo da live, mas eu lembro que eu comecei a correr lá em Vinhedo, e a primeira vez que eu fui correr, cara, me equipei, tênis, blusa, short, cara, eu comecei a correr, não aguentei 5 minutos. Aí o meu grupo, que tava correndo já há muito tempo, foi pra frente e eles sumiram. Eu falei assim, cara, eu vou desistir, eu vou parar aqui, eu vou voltar pra casa. Aí daqui a pouquinho eu vejo um amigo voltando, o pastor Fábio, carrinho da PIB de Campinas, voltando, e ele começou a correr do meu lado. E eu falava assim, Fábio, vai embora, cara, corre que não sei o quê, eu não quero atrapalhar a sua corrida, eu não vou aguentar terminar. Ele falou assim, Juan, mais importante do que chegar lá é com quem eu vou chegar lá. E hoje eu quero chegar lá com você. Então, mais importante do que a gente chegar é com quem nós vamos chegar. E eu quero chegar junto com a minha comunidade de fé. Eu quero chegar junto com o coral Black to Black. E entrando, e a gente cantando, e aquela festa toda. É isso, a gente quer chegar junto, né, Brunão? A gente vai chegar junto, Amém. Chegaremos juntos. Amém. Todo mundo que está aqui nessa live, a gente vai chegar junto, hein, pessoal? É isso. Então isso é ser igreja. A gente diminuiu o ritmo para conseguir acompanhar alguém que está começando a correr agora. Às vezes carregar no braço alguém que não está conseguindo correr. Isso é ser igreja. Mas, Brunão, nosso tempo está acabando. Quero aproveitar aqui os poucos segundos que a gente tem para agradecer você pela sua generosidade, pela sua alegria, pelo seu amor. Obrigado por esse tempo junto aqui, viu? Eu que agradeço. A Keila tá falando que ia cantar com Black to Black no céu. Pode cantar agora também, viu, Keila? Já tá convidada. Verdade. Mas aproveita. Pastor, eu que agradeço, aí, viu? Obrigado, viu? Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por todo mundo que ficou aqui, esse tempo aqui com a gente. Que maravilhoso poder conversar contigo. Graças a Deus por essa tecnologia que a gente pode se ver e matar um pouquinho da saudade. Amém, amém. Eu sou muito grato a Deus de ter vocês conosco na PIB, viu? Espero que a PIB esteja abençoando vocês aí. A PIB é uma mãezona que abraça, que cuida. Sejam sempre muito bem-vindos. Um beijo para todos da PIB, viu? Muita saudade de vocês. Em breve a gente se vê. Deus abençoe, gente. Um abração. Valeu, tchau, tchau. Tchau.